Olá galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E então, finalmente eu vou conversar com vocês a respeito da trilogia Fronteiras do Universo, do Philip Pullman. Demorei um pouquinho, né gente, mas essa pessoa aqui é muito lenta pra ler, como vocês já sabem. Não foi só isso não, gente. Já tem mais de uma semana que eu terminei essa série. E assim, eu fiquei pensando como eu ia fazer uma resenha desses 3 livros, porque só depois que eu terminei o 3º volume que eu fui descobrir toda a polêmica que essa série aqui causou, né? Principalmente quando foi lançado o primeiro filme, teve uma treta ali com a Igreja Católica. E não é só isso também não, eu tive que absorver todas as informações aqui dessa série pra ver, né, como eu poderia conversar com vocês a respeito desses livros. Não é uma resenha fácil de fazer, talvez assim uma resenha mais difícil que eu já fiz aqui no canal. No início, a minha intenção era fazer um vídeo para cada volume, né? Então eu li os 3 volumes, né? Que é a Bússola de Ouro, A Faca Sutil e A Luneta Amba, né? Só que foi bom que eu esperei terminar, né, os 3 volumes, porque se eu tivesse feito um vídeo só do primeiro volume, eu não ia ter a noção da complexidade, né, da profundidade que é essa obra aqui. Então quem fosse assistir o vídeo do primeiro volume, né, ia ver, né, as impressões de uma pessoa que só leu o primeiro volume, tá? Pra começar, gente, eu quero dizer que eu gostei muito da série, gostei bastante da série, me diverti muito. E quando eu falo que me diverti muito quando eu li um livro, eu não digo nesse sentido que a história é divertida, alegre, fofa, não é nada disso não, tá gente? É o meu modo de dizer quando um livro mexeu muito comigo, né? Mexeu com as minhas emoções, que eu me apeguei muito com os personagens. Aliás, uma coisa que eu gostei muito da série foram os personagens, tá? São personagens muito bem construídos e já vou falar um pouquinho mais deles, tá? Então vamos lá, eu vou começar logo falando sobre essa parte delicada da obra, né, que causou tanta polêmica. Essa série, tá, ela tem muitas referências, ela faz muitas referências. Referências à ciência, à física, a outros livros, e muitas outras coisas também, mas principalmente referências bíblicas. Tem muitas referências bíblicas aqui, tá? Você vai encontrar passagens bíblicas aqui. Inclusive, uma das coisas interessantes que essa trilogia faz é fazer um reconto do Gênesis, né? Da história de Adão e Eva, da serpente, da tentação e do pecado original. Isso é bem interessante, já vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? E também você vai encontrar muita coisa aqui falando sobre Deus, religião, igreja, da criação, né, dos seres conscientes, etc, etc, etc. Só que essa série ela faz o seguinte, gente, ela pega essa história, né, colocando aqui no contexto religioso de que desde o início dos tempos sempre houve uma luta entre o bem versus o mal, e vai colocar aqui que na verdade desde o início dos tempos foi uma guerra, né, entre a ignorância e o conhecimento. Prestem muita atenção nisso, isso aqui, gente, é muito importante. E digamos assim que o conhecimento meio que saiu como vilão da história, né, e um dos responsáveis disso, né, por causa do conhecimento ser tão, né, visto como algo ruim, mal, foi a própria igreja, né? É aí que vem a grande polêmica, é uma das grandes polêmicas que você vai encontrar aqui. Eu li algumas resenhas dessa série, né? Algumas resenhas negativas. Quando eu ler um livro, eu faço questão também de ler resenhas, né, de pessoas que não gostaram dos livros, né? Até pra me contrabalancear. E uma das pessoas que não gostaram dessa trilogia falou que em nenhum momento, né, essa história põe a igreja de uma maneira favorável, é sempre colocando como se ela fosse a grande vilã. E, gente, eu lendo a história aqui, né, lendo os 3 livros, realmente, tá? Ela não coloca a igreja aqui em nenhum momento de uma maneira favorável. Então, galera, eu imagino que uma pessoa que seja mais apegada à igreja, né, que é mais apegada à religião, provavelmente vai se incomodar lendo esses 3 livros aqui. Mas é importante lembrar que nesse mundo aqui do início da história, né, é como, digamos assim, que a Idade Média tivesse se prolongado mais tempo, né? Então aqui a igreja ainda tem ela tem um controle muito forte sobre a vida das pessoas, né? Sobre o governo, então a gente tem que lembrar disso aqui na história, né? Mas enfim, por que o
conhecimento aqui saiu como grande vilão da história? Qual o problema com o conhecimento? Então vamos lá. A gente sabe que conhecimento é poder, né? E se você adquire conhecimento antes que todo mundo, você sempre sai meio que na frente, digamos assim. Isso é um detalhe importante, tá, gente? Presta atenção nisso aqui também, tá? E quem tem conhecimento, né, nesse mundo aqui, nessa história, né, inclusive isso pode dar a ela o poder de desafiar o próprio Deus, tá? É um detalhe polêmico aqui do livro também. Mas enfim, se você não entendeu nada do que eu estou falando até agora sobre essa questão aqui, se você ler essa série, eu tenho certeza que você vai entender do que eu estou falando. E tem muitas coisas aqui ainda muito polêmicas também, tá, gente? Que eu não posso dar detalhes porque seriam spoilers, tá? E eu gosto muito dessa série também porque ela faz muitas referências. Adoro ler livros que você está lendo e a história faz referência a alguma coisa. Eu acho que isso é um exercício muito ótimo de leitura. E além das referências, é um livro cheio de camadas. Quanto mais você vai se aprofundando, mais coisa você vai descobrindo nas entrelinhas. Então, por exemplo, na base aqui da história, como eu já falei, a gente tem esse negócio da ignorância versus o conhecimento. E por trás dessa camada, a gente tem ainda outra dualidade, né? Que é a matéria e a consciência, né? A relação entre a matéria e a consciência. E a consciência fortemente ligada aqui com o conhecimento. Se você não entendeu nada do que eu estou falando, não se preocupa que você lendo essa série aqui, você vai entender tudo isso, tá, gente? Por isso que eu falei, gente, eu demorei para fazer o vídeo desses 3 livros aqui, porque teve muita coisa que eu tive que parar mesmo para pensar e ver se foi realmente isso que eu entendi, né? E bolar uma maneira de conversar com vocês sem dar spoilers dos 3 livros, tá? E assim, gente, a história se passa num mundo muito parecido com o nosso, mas ao mesmo tempo muito diferente, tipo um universo paralelo, né? E é um mundo onde que todas as pessoas têm os seus daimons, ou demons. Eu não sei ainda como é a pronúncia certa, tá, gente? Aliás, muitos nomes que eu for pronunciar aqui, eu não tenho certeza como é a pronúncia, então eu vou falar do jeito que eu li mesmo, do jeito que eu acho, mas fica à vontade de me corrigir aí nos comentários, tá? Tem gente que fala demons, mas eu vou falar daimons porque é do jeito que se lê aqui, eu gostei mais, tá? O que seriam os daimons? Na primeira leitura, assim, logo no início do livro, você pode pensar que eles são animais de estimação que falam, mas não, tem nada a ver com isso, né? Os daimons, eles são como um ser, um ente, que é nada mais que a manifestação da alma do dono desse daimon, o espírito desse dono, não sei, é bem difícil explicar, tá, gente? E esse ser se manifesta na figura de um animal, de qualquer animal. Geralmente o animal tem a ver com a personalidade do seu dono. Então, por exemplo, né, os personagens que são criados, que são mordomos aqui na história, geralmente os seus daimons são cachorros, porque os cachorros gostam de ser obedientes, né, de obedecer. Então sempre tem a ver com a personalidade da pessoa. Isso é interessante porque cada personagem, quando você vê o daimon dela, você tem mais ou menos a ideia de como é, né, como é a pessoa, né? Isso é interessante. Só que os daimons das crianças, elas não têm uma forma de animal fixa. Elas mudam constantemente porque, né, isso tem a ver com o humor da criança no momento, da situação do momento. Isso tem a ver justamente com a personalidade das crianças que ainda estão em formação. Os daimons, né, eles também têm um significado muito interessante também, né, que ao longo que você vai descobrindo, você vai lendo o livro, você vai descobrindo que tem essas camadas por trás, né, de significado, que é muito interessante. Bom, o livro inicia com a personagem Lyra, né, que é uma menina de 12 anos, tá? É uma personagem que eu gostei muito, ela é uma menina muito, como é que eu posso dizer, ela apronta demais, é aventureira, ela adora mentir, e é engraçado que toda vez que ela vai conversar, contar uma história pra alguém, ela vai mentir, ela vai enfeitar a história de uma maneira, tipo, transformar numa imensa aventura, assim, né? Só que os adultos sabem, né, que ela está contando mentira, só que eles não falam nada, é até engraçado, né?
E ela mora ela é órfã, tá, dos pais, e ela mora numa universidade ali na Inglaterra, na cidade de Oxford, que é a Universidade Jordan. Seria a Universidade Oxford, lá da Inglaterra, só que nesse mundo, nesse universo aqui paralelo, né? Ela mora lá e quem cuida dela são os próprios catedráticos, né? Os professores, o reitor. Tem uma governanta lá também, tipo uma governanta que cuida dela, tá? E ela vive ali e ela adora, tipo, subir no telhado da universidade, ela apronta demais, é uma menina muito sapeca mesmo. E um dia ela resolve fuçar a sala privativa dessa faculdade aqui, dessa universidade, que é uma sala, assim, muito importante, só o pessoal ali da cúpula, os mais importantes da universidade podem entrar, é onde são feitas as reuniões mais importantes, tá? E ela resolve fuçar porque ela sempre teve uma curiosidade muito grande de entrar na sala, e era uma sala, tipo, proibida, né? Ninguém podia entrar lá. E nisso ela entra escondido na sala junto com o seu Daimon, e ela chega lá e de repente ela ouve passos, e ela logo se esconde num lugar lá que ninguém pode ver ela, e ela descobre que ali está prestes a acontecer uma reunião muito importante. Quem vai conduzir essa reunião é justamente o tio dela, né, que é o Lord Asriel, que é um tio que tem uma ligação muito forte com essa universidade, mas que estava numa expedição ali pelo Polo Norte, né, e é um tio assim que digamos assim nunca quis saber dela, né, largou ela ali na universidade, não tem? Mas enfim. E nessa reunião o tio dela quer contar sobre as coisas que ele descobriu ali no Polo Norte. Então quando está todo mundo reunido ali na sala, ele começa a passar slides de fotografias que ele tirou lá, e a gente vai descobrir que tem coisas muito estranhas acontecendo no Polo Norte, né? Fenômenos muito estranhos. Por exemplo, tem fotografias da Aurora Boreal, e tem coisas estranhas aparecendo ali na Aurora Boreal. Eu não vou dar detalhes para vocês ao lerem o livro, descobrirem por vocês mesmos, tá? E uma dessas imagens ele conseguiu fotografar o pó. O que seria o pó, gente? Nessa imagem aqui que ele mostra, né, o pó aparece como partículas cintilantes, né, uma luz, uma radiação. É até meio difícil explicar aqui pra vocês, tá? Mas esse filme ele teve um tratamento especial que ele conseguiu tirar então a foto desse pó. Mas a gente vai descobrir que as pessoas têm medo desse pó, né? E tudo de estranho que está acontecendo ali no Polo Norte tem a ver com esse pó também, né? A Lara ela fica super curiosa porque ela não sabe o que é. E uma coisa interessante, gente, é que o nome pó é uma referência a um versículo bíblico, tá? Que eu vou ler pra vocês, tá? Então... Comerás o pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tomado, porque tu és pó, e em pó te hás de tornar, entendeu? Tem um significado aqui também, né, que tem a ver com a história, e vocês vão ter que ler também. Ela consegue também conversar com o tio dela rapidamente, tá? Um pouco antes dessa reunião e depois dela, né? E o tio dela tem a intenção de voltar pro Polo Norte. Um dos motivos dessa reunião foi justamente, né, convencer que os catedráticos ali da universidade financiem novamente essa viagem, né, para ele investigar melhor o que está acontecendo lá. E a Lara quer ir muito com o tio, ela pede muito pro tio deixar ela ir junto, porque ela quer se aventurar junto com ele e tal, mas o tio não deixa. Mas enfim, passa essa reunião, né, o tio dela parte novamente para essa expedição, de volta para lá, né, e começa que crianças começam a desaparecer nesse mundo, né, e as pessoas começam a achar, né, que elas são raptadas pelo papão, né? Elas dão o nome desses raptadores de papões, né? Eu achei até engraçado, mas estão sumindo. Esse sumiço das crianças, sim, tem ligação com o que está acontecendo ali no Polo Norte, tá, gente? Tudo tem uma ligação aqui. Esse aqui é aquele tipo de livro, né, que você inicia, tem um monte de coisa acontecendo. De início, parece que não tem ligação nenhuma, mas de acordo com que você vai avançando na história, as coisas vão começar a se ligar e você vai começar a entender o que está acontecendo, tá? Bom, inclusive um dos coleguinhas dela ali, que mora também ali na universidade, também é raptado, né? Ele some. Aí passa novamente os dias e acontece que uma mulher muito misteriosa, né, aparece ali numa reunião ali da faculdade com os diretores, né, que é a senhorita, como é que é o nome dela? Marisa Cutter, né? Eu acho que é assim que é a pronúncia também. E ela é uma amiga desse Lord Asriel. Ela meio que começa a puxar assunto com a Lara, que a Lara também tá participando dessa reunião, né, eu não sei se era um jantar, agora não me lembro direito, tá? Acho que era um jantar. E começa a falar, né, que ela também, né, está fazendo expedição lá no Polo Norte, né, que ela tem intenção de fazer expedição, uma coisa assim, né.
e de viajar. E a Lara fica super encantada com a conversa dela, porque um dos desejos da Lara é viajar, né, ir pro Polo Norte, ser exploradora. Ela tem essa coisa dentro dela, né, esse espírito aventureiro muito grande dentro dela. E digamos assim que essa Marisa meio que seduz a menina, né, e o reitor da universidade viu que as duas estão conversando muito, e depois, assim, num momento mais retirado, ele conversa com a menina, com a Lara, dizendo se ela não quer ir morar junto, né, com essa Marisa, porque essa Marisa se ofereceu para cuidar dela, porque a universidade não é um ambiente muito ideal para uma menina de 12 anos, né, que precisa ir para uma escola. E ela, na hora, né, decide que vai, né, porque ela, né, foi seduzida, né, então ela parte. Só que assim, ela não percebe que ela está caindo numa enrascada que também não vou contar pra vocês. E pouco antes da Lara ir embora com a Marisa, né, o reitor chama ela lá pra sala dele e dá um objeto pra ela. Um objeto que pertenceu ao tio dela, né, e o tio dela deu pra universidade, que é o aletiômetro. Acho que eu falei o nome certo, deixa eu ver aqui, gente. Isso, aletiômetro. Que é um objeto muito parecido com a bússola, né? Por isso o título do livro, né, do primeiro volume, né, A Bússola de Ouro, né. A menina fica sem entender por que ele dá esse objeto pra ela, mas ele simplesmente fala pra ela não contar pra Marisa, né, e guardar com ela, e que ela mesma precisa descobrir como o aparelho funciona. E, gente, o que eu vou falar agora não é spoiler, porque o que serve, né, esse aparelho é uma coisa que logo a gente descobre, logo no início aqui do livro, a Lara descobre o funcionamento, pra que ele serve, tá? E é interessante, eu quero compartilhar com vocês, tá, gente? Mas não é spoiler, não vai afetar nada não. Esse é um aparelho que diz a verdade. Qualquer coisa que você perguntar pra ele, ele vai te responder, tá, gente? Então se você perguntar qual o sentido da vida, ele vai te responder. Só que atenção, esse aparelho, ele é o seguinte, ele tem 3 ponteiros, tá? Só que em vez de pontos cardeais, ele tem figuras que representam animais, objetos e entre outras coisas, né? Só que pra você fazer uma pergunta, você tem que fazer o seguinte, você tem que pegar a sua pergunta e conseguir transformar ela representando em 3 figuras diferentes dessa bússola, tá? Eu vou chamar de bússola, que é mais fácil, tá? E é assim, gente, as figuras, elas têm que ter a ver com a sua pergunta, tá? Não é simplesmente escolher qualquer uma, não. E esse aparelho vai te dar a resposta representando a resposta em outras 3 figuras diferentes, né? Então os ponteiros, né, do aparelho vão rodar, né, vão girar, e vão apontar para outras 3 figuras, tá? E a Lara, ela tem esse dom, né? Ela consegue interpretar esse aparelho. E além disso, existe uma profecia muito grande que envolve a própria Lara, tá? E os próprios seres que ela vai encontrando aqui ao longo da história sabem dessa profecia, só que meio que não contam pra ela, mas sabem que ela tem um papel muito importante em tudo o que está acontecendo aqui, ok? Então a Lara parte, então ela vai embora com a Marisa. E o que vai acontecer, tá, gente? Eu não vou me aprofundar em detalhes, mas ela vai acabar entrando numa expedição que vai para o Polo Norte. Ela também vai entrar em contato aqui com um povo chamado egípcio, né, que é um povo que vive no mar. Eles não têm uma pátria, assim, um país, né, eles são... Eu não sei como é que é aquela palavra que se usa quando a pessoa não tem um país, né, não sei lá, esqueci o nome. Eles vivem nos rios, né, nos pântanos e nos mares, tá? Eles parecem muito, eles lembram muito aqueles ciganos europeus, né, que são aqueles ciganos que vivem em barcos, né, e vivem navegando pelos rios, tá? Ela faz uma amizade muito grande com eles. Inclusive esse povo, eles têm um rei próprio, né, que é o John Fa, né? Os personagens são incríveis, gente, são muito bem construídos, eu gosto muito. E assim, depois ela vai se envolver com outros seres, ela vai se envolver com as feiticeiras, que é outra... são outros personagens muito legais também, como a líder do clã dessas feiticeiras, que é a Serafina Pekkala. E todos os nomes dos personagens têm a ver, assim, com o próprio personagem. Eu acho legal isso, tá? Ela também vai se envolver com um urso aqui, que eu não vou tentar pronunciar o nome dele, porque eu estou com medo de falar o nome dele errado. Mas ele é um personagem muito importante aqui na história. Ele é um urso que usa armaduras, entendeu? E vai acompanhar ela. Ele vai ser o protetor dela aqui nessa aventura que ela vai passar por aqui, tá? E digamos assim, de todas as histórias, né, tem aquele personagem sábio, né, que meio que guia, que aconselha, né, os outros personagens. Tipo, Harry Potter a gente tem o Dumbledore, né? O Senhor dos Anéis a gente tem o Gandalf. E aqui a gente tem esse urso, porque
Ao longo aqui do livro, né, de início ele não era um dos meus personagens favoritos, mas depois ele acabou se tornando um dos meus personagens, porque ele vai tipo assumir aquela figura, né, que vai aconselhar, né, as crianças, né, que é bem legal, eu gostei muito dele. Ele é bem sério, entendeu? Ele é bem tipo... ele fala o que tem que falar mesmo. E ele não é aquele personagem bonzinho, sabe, galera? Ele é aquele personagem que ele está do lado daquilo que vai beneficiar ele, ou o povo dele, digamos assim, entendeu? Uma das coisas interessantes dessa série é justamente isso. Não é uma série de personagens bonzinhos versus personagens do mal, né? O que move esses personagens são os seus próprios interesses. Isso é uma coisa bem interessante também. E é mais uma dessas coisas que eu falei pra vocês porque que os personagens aqui são tão bem construídos e complexos, né? E quando a gente chega no finalzinho do primeiro volume, que a gente começa a entender o que seria o pó, você começa a entender toda a profundidade que é essa série. Você começa a perceber que tem muitas coisas aqui nas entrelinhas e que os conflitos aqui são conflitos muito mais adultos, né? Que envolvem muita história da humanidade, da igreja, da religião. E é aí que você não quer parar mais de ler essa série para você tentar entender tudo isso aqui, tá, gente? Bom, no segundo volume, gente, talvez seja o meu livro favorito. Só estou com dúvida com o primeiro, porque o primeiro, gente, ele é muito legal, né? Você vai conhecendo esses seres, esses personagens aqui. É bem legal o primeiro volume, tá? Tem a jornada que é bem legal também. Mas o segundo, as coisas vão ficando bem pesadas aqui. E vai entrar novos personagens, como o Will, né? Que é um personagem muito importante também. E vai formar uma amizade muito grande com a própria Lyra, entendeu? Então eles vão formar uma dupla aqui bem legal. E eles vão partir para uma jornada aqui por vários universos paralelos, tá? Que é a grande temática também. Uma das grandes temáticas aqui são universos paralelos, tá? Aqui eles têm a faca sutil. E aqui eu não vou falar pra vocês, né? Pra que ela serve, tá? Senão eu vou dar muitos detalhes sobre a história. E o terceiro volume também, gente, ele é muito legal. Vai acontecer muitas coisas aqui, tá? E a gente tem a luneta Amba, que também é um outro objeto que vai aparecer aqui na história, que também não vou dar detalhes para aquele sério. Aqui vai surgir uma outra personagem que eu gostei muito, que é a Mary Maloney, tá? Ela tem um papel muito, muito importante aqui na história, prestem muita atenção nela, tá? E, gente, é sensacional. E fora que toda essa história aqui, ela vai fazer, né, esse reconto da história de Adão e Eva, da Bíblia, né? E uma coisa que me surpreendeu muito foi descobrir quem é a serpente aqui na história, né, gente? Que surpresa, tá? E fica a dica, né? Se vocês quiserem lerem, se vocês não se importarem com essas polêmicas aqui, né? Eu acho que vale a pena ler e fica a dica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ah, gente, a questão do filme. Eu não assisti o primeiro filme, tá? O primeiro filme, só teve um filme. Nem procurei saber, porque o pessoal me falaram que os filmes... que o filme é ruim, que eles modificaram muita coisa aqui da história original, então não quero nem saber do filme. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o joinha pra ajudar. Até o próximo vídeo, tchau pra vocês!